agora também eu lembrei que eu tenho que gravar isso. E me lembrem de disponibilizar essa gravação, tá, pessoal? Às vezes eu esqueço. Bom, nós começamos essa aula no slide 4. Né? Então, só comentando, essa e a próxima aula, né, esse tópico, ele envolve o lugar geométrico das raízes. E a pergunta é, o que é o lugar geométrico das raízes, ou a gente também vou ficar chamando isso de root locus. Bom, o lugar geométrico das raízes, ou o root locus, a ideia é muito simples. Não está aqui, me confundi. Bom, a ideia é muito simples. É o caminho que os polos de malha fechada fazem no plano complexo quando o ganho do controlador varia de 0 até infinito. Vou falar de novo. E eu vou falar mais uma vez daqui a pouquinho. Que vai ser no slide 12. Tem os cursos completos dele, de introdução até... eu não lembro, mas tem o curso completo de controle. Bom, a ideia do LGR é o caminho que os polos de malha fechada fazem no plano complexo quando o ganho do controlador em malha aberta varia de 0 até infinito. Bom, por que a gente usa isso? Nós já vimos que a localização dos polos de malha fechada no plano complexo está associada com o comportamento de malha fechada no domínio do tempo. Então, se nós conseguirmos alocar ou colocar os polos de malha fechada aonde a gente quiser ou onde a gente quiser, nós conseguimos atender os requisitos para a resposta no domínio do tempo de malha fechada. Então, se os polos de malha fechada mandam no comportamento no domínio do tempo do sistema, se eu conseguir colocar os polos onde eu quiser, eu consigo adequar o comportamento do sistema. Para fazer essa alocação de polos, para colocar o polo na região que eu quiser, eu preciso saber como é que alterações do controlador... É esse sim, Matheus. Eu preciso saber como alterações do controlador vão afetar os polos de malha fechada. Tudo bem? Então eu preciso saber, se eu aumento o ganho do controlador, para onde vão os polos de malha fechada? Vão para mais longe do eixo imaginário? Vão para mais perto? Bom, a gente vê isso nesse exemplo do cabeçote de um HD. Então, pessoal, isso aqui é um HD rígido, tá? Vocês talvez ainda conheçam isso. É a versão antes do SSD. Esse disco ele gira aqui em velocidades bem altas, entre 1800 e 7200 RPM. E a leitura dos dados é feita posicionando essa agulha de leitura, na minha época a gente chamava de agulha, na trilha correspondente do dado que você está lendo. E para que o dado funcione, para que o HD funcione adequadamente, a agulha deve ser posicionada de uma trilha para outra em menos de 50 milissegundos. Bom, eu não vou passar o exemplo inteiro aqui, mas nós verificamos se é possível atender esse requisito de projeto ajustando um controlador proporcional. Isso é feito lá na nossa aula assíncrona, perdão. Então, a gente vê lá por meio desse código que, variando o ganho da planta, os polos de malha fechada saem aqui dos polos de malha aberta, que são 0 e menos 20, e caminham segundo esse trajeto que vocês estão vendo aqui pelas cruzes, tá vendo? Os polos de malha fechada se encontram em menos 10 e depois tendem com parte real menos 10 ao infinito de parte imaginária. Por meio dessa figura, a gente consegue inferir que nenhum controlador proporcional vai permitir a gente colocar os dois polos de malha fechada aqui na região associada com o comportamento desejado. Tudo bem? Então, essas cruzes marcam o caminho dos polos de malha fechada, ou o root locus, para quando o ganho do controlador varia de 0 até o infinito. Então, nós vamos até o slide 10 e nós tiramos algumas conclusões. Nesse exemplo em particular, não é possível atender ao requisito de projeto. Qual que é o requisito de projeto? Tempo de estabelecimento menor do que 50 milissegundos, ajustando um controlador proporcional. Mas para fazer isso, eu tive que abrir o MATLAB, fazer um código para verificar como é que um ganho
como é que um ganho proporcional ou a variação de ganho proporcional afetava os polos de malha fechada. Como é que o pessoal fazia isso antigamente? Me obedeça. Aí. Será que tem um jeito mais fácil de verificar a localização dos polos de malha fechada quando um parâmetro variar? Como é que nós podemos entender como a estrutura do controlador afeta os polos de malha fechada? E aqui vale um lembrete, tá, pessoal? Essa função de transferência do compensador que nós estamos obtendo, o CDS, ela determina a relação entre o erro de rastreamento e a entrada da planta U. Essa função de transferência ela está associada no domínio do tempo com uma equação algébrica ou diferencial entre o erro de rastreamento e a ação de controle. Por exemplo, isso pode estar associado lá no seu sistema aeronáutico com o erro entre um certo ângulo de ataque que você quer e o ângulo de ataque que você tem com o ângulo da superfície de comando lá do seu profundor. Então, essa função de transferência que a gente está projetando, esse CDS, nada mais é do que uma equação algébrica ou diferencial entre o erro de rastreamento e a entrada do processo, entre a variável que você manipula. Nossa, travei. Bom, esse problema de como a localização dos polos de malha fechada é afetada por uma variação no ganho do controlador foi estudado por esse senhor simpático que está aí na tela de vocês, pelo Evans. E o Evans propôs o seguinte: ele propôs um conjunto de regras muito simples, fáceis de ser implementadas na mão. Notem que em 2004 foi lançado um artigo de comemoração da ideia do lugar geométrico das raízes. Eu não lembro de quantos anos foi, não sei se era de 5 décadas, de 10 anos, eu não lembro. O Evans viveu de 1920 até 1999, não me lembro, acho que eram 50 anos da popularização do LGR. Mas a ideia do Evans foi propor um conjunto de regras muito simples de ser implementadas na mão, e essas regras te permitem traçar o root locus a partir do conhecimento dos zeros e polos de malha aberta quando um parâmetro variar. Em particular, nós vamos considerar, na maioria dos casos, o ganho do controlador. Certo? Não tem necessidade de explicitamente calcular os polos de malha fechada. Então você não vai ter que calcular a função de transferência de malha fechada para depois calcular as raízes do denominador. Nós vamos caracterizar o root locus a partir das informações de malha aberta. Isso ficou claro, pessoal? O que é o LGR? É o caminho que os polos de malha fechada fazem quando o ganho do controlador varia de 0 até infinito. E nós vamos fazer, ou caracterizar, desenhar esse caminho a partir de um conjunto de regras simples. Bom, o conjunto de regras que o Evans propôs, ele foi obtido a partir das condições de módulo e condições de fase. Essas condições, elas são obtidas a partir da equação característica. Então a equação característica, ela nos define os polos de malha fechada. 1 mais K vezes G de S e H de S, igual a 0. Note que essa expressão é igual ao denominador da função de transferência de malha fechada. Então, os números complexos S que satisfazem a equação característica são polos de malha fechada. Como nós estamos trabalhando com números complexos, nós podemos quebrar essa expressão em uma condição de módulo. Então, o módulo de K vezes G vezes H tem que ser igual a 1. E a fase de K vezes G vezes H tem que ser igual a mais ou menos 180 graus. Isso ocorre porque o menos 1 aqui no plano complexo, ele tem módulo 1 e fase mais ou menos 180 graus. Tudo bem? Então, essas duas condições são as chamadas condições de módulo e fase. O módulo de K vezes G vezes H tem que ser igual a 1 e a fase de K vezes G vezes H tem que ser igual a mais ou menos 180. Os números complexos S que satisfazem essas expressões simultaneamente são os polos de malha fechada.
E olhando para essas duas expressões, o Evans propôs um conjunto de regras simples que te permite traçar o lugar geométrico das raízes. Eu não vou passar aqui, e também não passei na aula teórica, a demonstração de cada uma dessas regrinhas individualmente. A gente tinha uma brincadeira na graduação que a gente falava assim, pronto, agora nós somos mais um conjunto de pessoas que sabe a demonstração. A demonstração ela é um pouquinho tediosa, mas nada mais é do que conclusões, nada mais são do que conclusões tiradas a partir das condições de módulo e fase. Para quem tiver interesse, no OGATA ele demonstra cada uma dessas regrinhas de maneira bem detalhada. E se você não entender alguma demonstração, a gente pode conversar em uma videoconferência, ou mesmo eu posso gravar uma aula separada só da demonstração. Eu prefiro que vocês saibam nesse momento quais são as regras e principalmente a utilizá-las. Bom, como nós estamos em uma aula síncrona que é voltada à discussão de dúvidas e à resolução de exercícios, eu não vou passar as 10 regrinhas uma por uma. Eu vou passar nas regras 1 e 2 e depois já vou pular para o slide 34. Bom, regra 1. Os ramos do root locus. O que são os ramos do root locus? São os caminhos dos polos de malha fechada no plano S quando o ganho do controlador K vai de 0 até o infinito. Esses ramos eles começam nos polos de malha aberta e terminam nos zeros de malha aberta. Então, se você tem um zero de malha aberta e um polo de malha aberta, todo ramo começa em um polo de malha aberta e termina em um zero de malha aberta. Se você tiver mais polos do que zeros, então esses ramos vão terminar no que nós chamamos de zeros no infinito. Certo? Então, se você tem, por exemplo, só um polo de malha fechada, esse ramo vai terminar em um zero que está lá no infinito, é um zero virtual. O número de zeros no infinito ele é dado justamente pela diferença entre o número de polos e o número de zeros. De malha aberta, tá, pessoal? Então, nós estamos falando de número de polos e número de zeros de malha aberta. Para cada regra lá na aula assíncrona, acho que quem teve a oportunidade de ver já estudou isso. Para cada regra nós temos um ou dois exemplinhos. Então tem a regra 1 tem um exemplo de aplicação da regra 1. Tem a regra 2, tem um exemplo de aplicação da regra 2. A regra 2 nos diz o seguinte: regiões à esquerda de um número ímpar de polos mais zeros pertencem ao lugar geométrico das raízes. Então, por exemplo, se você tem uma região do eixo real, esqueci de mencionar essa palavra-chave. Se você tem uma região do eixo real que está à esquerda de um polo, então essa região é um ramo do LGR. Então aqui tem um polo de malha fechada quando o ganho do controlador varia de 0 até o infinito. Regiões à esquerda de número par de polos mais zeros, 1, 2, não pertencem ao LGR. Então você não pode pintar essa região. Tudo bem? Bom, pessoal, por aí vai. Regras 3 e 4, o cálculo do ângulo das assíntotas e o ponto de partida das assíntotas. Regras 6 e 7, o LGR parte ou entra no eixo real com mais ou menos 90 graus e é simétrico com relação ao eixo real. Regra 7, regra 8, regra 9 e regra 10. A intenção da aula síncrona não é repetir a aula assíncrona, senão não tem sentido ter gravado as aulas, né? Bom, resumindo, o LGR, ou o método que nós utilizamos proposto pelo Evans, é um conjunto de mais ou menos 10 regrinhas, dependendo do livro eles consideram menos regrinhas, mas é um conjunto de regras que te permite graficamente traçar os caminhos dos polos de malha fechada quando o ganho do controlador varia. Isso é feito a partir das informações de polos e zeros de malha aberta. Bom, nós treinamos lá na aula síncrona a aplicação de todas as regrinhas no exemplo completo 1. E ficou para casa a aplicação das regrinhas no exemplo completo 2, que é o que a gente vai fazer agora. Então, nós temos aqui o exemplo completo 2.
e nós vamos aplicar praticamente todas as regrinhas para traçar o LGR, ou o lugar geométrico das raízes desse sistema. Então olha lá, esse sistema é de terceira ordem, ele tem 3 polos e do tipo 1, porque ele tem um polo na origem. E nós queremos saber o que acontece com os polos de malha fechada quando esse ganho varia de 0 até o infinito. Para fazer isso, o que nós aprendemos lá no curso síncrono é, num primeiro momento, desenhar aqui o plano complexo real de S e imaginário de S e marcar a posição dos polos e dos zeros da função de transferência. Quais são os polos de malha aberta da função de transferência? 0, menos 2 e menos 5. Muito bem. Então, 0, menos 2 e menos 5. E agora... Pedro, Oi, não reconheço a sua voz. Quem é? Arthur, Fala, Arthur. nesse caso, a realimentação ela não tem dinâmica associada, ela não tem uma função H de S. Se, Exatamente. ti- se tivesse, eu teria que considerar ela no desenho dos polos de malha aberta. Teria. É sempre uma confusão, porque eu faço questão de deixar isso lá no slide, porque se tiver uma dinâmica de um compensador aqui, você tem que considerá-la nos polos de malha fechada. Então você teria que considerar aqui no LGR também. Mas como nós estamos em um curso fundamental, a gente costuma assumir que a função de transferência do sensor, que é o que a HDS representa, né, é igual a 1. Mas, por exemplo, você pode ter um sensor que, por exemplo, um termopar, que para uma variação de temperatura ele tem um certo tempo de convergência. Então, seu modelo seria mais preciso se você considerasse essa dinâmica aqui no ramo de realimentação. Tudo bem, Arthur? Entendi, obrigado. Bom, então nós vamos seguir a aula aplicando cada regrinha individualmente. Como eu tenho muitas cores disponíveis e eu não tenho muita maturidade, eu vou ficar alternando de cor. Então, a regra 1 nos diz que os polos, os ramos do LGR vão começar nos polos de malha aberta e vão terminar nos zeros de malha aberta. Em particular, esses ramos vão terminar em zeros no infinito e o número de zeros no infinito é dado por NP menos NZ. Então, quantos polos de malha aberta nós temos? 3. Quantos zeros de malha aberta nós temos? 0. 3 menos 0, 3. Então, nós vamos ter 3 ramos que vão terminar em zeros no infinito. A regra número 2 nos diz que regiões do eixo real à esquerda do LGR, do plano complexo, pertencem ao LGR. Então, essa região ela está à esquerda de um número ímpar de polos mais zeros? Não está, né? Essa região entre o polo em menos 2 e o polo em 0 está à esquerda de um número ímpar de polos mais zeros? Sim, está, porque ela está à esquerda do polo em 0. Então aqui você tem um ramo do LGR. Essa região entre o polo em menos 2 e o polo em menos 5, note que nós só consideramos regiões do eixo real. Ela está à esquerda de polo? Sim. Mas de quantos polos? 1, 2. Portanto, nessa região você não tem ramo, você não tem polo de malha fechada entre 2 e menos 5. Agora, essa região à esquerda do menos 5, ela pertence ao LGR? Pertence. Por quê? Porque ela está à esquerda de um número ímpar de polos. 1, 2, 3. Note, portanto, que esse ramo ele já começou em um polo de malha aberta e ele terminou em um zero de malha aberta que está lá no infinito. Tudo bem? Então, quanto mais você for aumentando o ganho do controlador, mais esse polo de malha fechada vai caminhar para a esquerda. E isso encerra a aplicação da regra 2. Professor, mas esse ramo aqui já terminou? Não.
Por que não? Porque ele começou em dois polos de malha aberta, então você tem que ter dois ramos que vão se encerrar em zeros no infinito. Mas aonde estão esses zeros no infinito? Quem vai nos dizer são as regras 3 e regra 4. A regra 3 nos diz que o ângulo das assíntotas, e essas assíntotas apontam aonde estão os zeros no infinito. Então, os ângulos das assíntotas são dados por 2 vezes i mais 1 sobre número de polos menos número de zeros, vezes 180 graus, para i igual a mais ou menos 1, mais ou menos 2, até mais ou menos np menos nz menos 1. Nós vimos lá na aula assíncrona que essas assíntotas são espelhadas em relação ao eixo real. Então, tanto faz você considerar o i positivo ou negativo. Obviamente, por conveniência, nós consideramos o i positivo. Então, nós vamos aplicar essa regrinha para calcular o ângulo das assíntotas. Então, θ é igual a 2i mais 1 sobre número de polos menos número de zeros. 3 polos, nenhum zero, sobre 3, vezes 180. Isso é válido para i igual a 0, 1, até número de polos menos número de zeros menos 1. 3 menos 0 menos 1, 2. Ou seja, nós temos 3 zeros no infinito, nós vamos ter 3 assíntotas, cada uma identificando a posição de um zero no infinito. Então vamos lá, a assíntota 1 para i igual a 0. Para i igual a 0, nós temos 180 dividido por 3. Portanto, nós temos θ1 igual a 60 graus. Assíntota 2 para i igual a 1. Nós temos 2 mais 1, 3 sobre 3 dá 1. A assíntota 2 tem o ângulo de 180 graus. Só um detalhe, esse ângulo é medido em relação à parte positiva do eixo real. Então ele é medido assim. Tudo bem? Então essa assíntota de 180 graus, ela representa justamente esse zero no infinito aqui ao longo do eixo real. E finalmente a assíntota θ3, ela é dada para i igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 180 por 3 dá 60, vezes 5, 300 graus. Então nós temos aqui os três ângulos das assíntotas, mas de onde essas assíntotas partem aqui no plano complexo? Bom, quem nos vai definir de onde essas assíntotas partem é a regrinha número 4, que nos informa qual que é o ponto de partida das assíntotas que nós estamos marcando como sigma A. Somatória do número de polos menos somatória do número de zeros sobre número de polos menos número de zeros. Então, vamos aplicar aqui a regrinha número 4 para calcular o sigma A. Somatória dos polos. Quais são os polos? 0, menos 2 e menos 5. 0, menos 2, menos 2, menos 5, menos 7. Menos a somatória de zeros. Quais são os zeros que a gente tem? Nenhum. Então vou representar aqui por 0. Sobre número de polos. 1, 2, 3, menos número de zeros, que é 0, sobre 3. Menos 7 terços, que dá um pouquinho para a esquerda do menos 2. Então, essas assíntotas partem aqui um pouquinho à esquerda do menos 2, com ângulos 180, que já está aqui, 60 graus. Deixei aqui separada a minha régua. E 300 graus. Então, olha lá, daqui até aqui nós temos 60 graus. E daqui até aqui nós temos 300 graus.
Pessoal, como o LGR é simétrico, sempre que você tiver uma assíntota para cima, por exemplo, mais 60, você vai ter uma assíntota semelhante para baixo, menos 60. Tudo bem? Bom, então, pessoal, o LGR ele parte daqui de algum ponto e ele vai tender aos zeros no infinito ao longo dessas assíntotas. Então, à medida que o seu ganho K for aumentando, dois polos de malha fechada vão deixar o seu semiplano esquerdo e vão adentrar ao semiplano direito. Certo? Ou seja, você, caso aumente muito o ganho do sistema, pode instabilizar a planta em malha fechada, porque os polos de malha fechada vão passar para a região instável. Professor, mas da onde esses pontos partem aqui do eixo real? Eu queria calcular. Bom, para calcular esse ponto de partida do eixo real, nós precisamos aplicar a querida regra 7. Talvez a regrinha mais chata de ser aplicada. Deixa eu pegar ela aqui. A regra 7 nos diz que a derivada, os pontos de partida são soluções da derivada do inverso de C vezes G vezes H. Então a gente deriva em S, nós invertemos primeiro, então fazemos o inverso, né? Coloca o numerador para o denominador e o denominador para o denominador. Derivamos em S e igualamos a zero. As soluções dessa expressão vão nos dar os pontos de partida e chegada do root logos no eixo real. Então vamos aplicar isso aqui. No nosso exemplinho, C de S vezes G de S vezes H de S, né, assumindo H de S igual a 1, é igual a K sobre S vezes S mais 2 vezes S mais 5. Portanto, o inverso de C de S vezes G de S vezes H vezes, desculpa, errei aqui, H de S é igual a, deixa eu copiar o polinômio já expandido. Expandindo esse polinômio vai ser S ao cubo mais 7S ao quadrado mais 10S. Simplesmente copiei o polinômio resultante da distribuição ou da expansão dessa multiplicação sobre K. Bom, nós vamos derivar essa função de transferência em S e igualar a zero, tá? Bom, o K não depende de S, então nós podemos fazer que essa expressão é igual a 1 sobre K vezes a derivada de S ao cubo mais 7S ao quadrado mais 10S em S. Qual que é a derivada de S ao cubo? 3S ao quadrado. Qual que é a derivada de 7S ao quadrado? 14S. Qual que é a derivada de 10S? 10. Isso igual a 0. Portanto, nós podemos agora calcular as soluções dessa equação de segunda ordem. Eu já fiz isso. Cadê? E nós temos duas soluções. S1 igual a menos 3,79 e S2 igual a menos 0,88. Então vamos olhar lá para o LGR. Então nós temos duas soluções a partir da regra 7. O menos 3,79, que pertence a essa região entre menos 2 e menos 5, e menos 0,88. Mas nós temos um único ponto de partida. Qual das duas que é verdadeira? A segunda. Por quê? Porque a primeira não faz sentido. Na verdade, menos 3,79 nem é polo de malha fechada, ele nem pertence ao root locus. Então, essa solução, ela não tem significado nenhum. Nós podemos desprezá-la. E esse ponto de partida aqui, ele é menos 0,88.
0,88. Agora, pessoal, só falta nós descobrirmos qual que é esse ponto aqui, ó, de cruzamento com o eixo imaginário. Então, qual que é o valor de S aqui nesse ponto eixo imaginário? Qual que é o valor, sei lá, de XJ? E qual que é o ganho K associado com a instabilidade? Qual o ganho K que vai levar o sistema para o limiar de estabilidade? Então, até onde você pode aumentar o ganho do controlador? Para fazer esse cálculo, nós vamos aplicar a nossa regra 10, que nos ajuda a obter os pontos de cruzamento com o eixo imaginário. Para fazer isso, nós simplesmente vamos no denominador da função de transferência de malha fechada, 1 mais kg de S vezes h de S, e substituímos S por J ômega, e resolvemos o sistema associado. Então vamos fazer isso aqui no papel. Então, essa é a aplicação da regra 10. Nós vamos fazer com que 1 mais K vezes G de S vezes H de S para S igual a J ômega seja igual a 0. Note que nós já sabemos o que é K vezes G de S vezes H de S, tá? Então deixa eu pegar um rascunho aqui de baixo. Às vezes eu fico me perguntando se vocês ficam tentando decifrar o que está no verso, mas não, acho que não é possível. Bom, substituindo, nós queremos calcular 1 mais K sobre... Vou pegar já a expansão, o polinômio fatorado. S ao cubo mais 7S ao quadrado mais 10S. Isso é calculado para S igual a J ômega. Isso é igual a 0. As soluções dessa expressão vão nos dar os pontos de cruzamento com o eixo imaginário e também o ganho K associado. Bom, substituindo o S por J ômega aqui, multiplicando de ambos os lados por S ao cubo mais 7S ao quadrado mais 10S, nós podemos escrever J ômega ao cubo mais 7J ômega ao quadrado mais 10J ômega, isso é igual a 0. Então, olha lá, de novo, multipliquei de ambos os lados pelo denominador, S ao cubo mais 7S ao quadrado mais 10S, e troquei S por J ômega. Lembrando que J é um operador definido igual a raiz de menos 1, nós podemos escrever essa expressão da seguinte forma. J, que multiplica menos ômega ao cubo, mais 10 ômega. Tudo bem? Então, ó, J é raiz de menos 1. Se nós trocarmos J por raiz de menos 1, fica um J ao quadrado, que deu a origem a esse sinal de negativo, vezes ômega ao cubo. Mais 10J ômega, eu simplesmente coloquei o 10 ômega aqui. Opa, eu esqueci de copiar o K, tá, pessoal? Me avisa, gente. Então faltou copiar o K aqui, né? Mais K menos 7 ômega ao quadrado. Isso igual a 0. A expressão está correta? Sim. Bom, como essa expressão da esquerda tem que ser igual a 0, nós podemos igualar a parte imaginária igual a 0 e a parte real igual a 0. Igualando a parte imaginária igual a 0, nós obtemos que ômega vai ser igual a mais ou menos raiz de 10. Então, esse ponto aqui, ó, de cruzamento com o eixo imaginário, ele é menos raiz de 10, J, né? E aqui em cima, mais raiz de 10, J. Substituindo o ômega igual a raiz de 10 aqui na parte real, nós podemos escrever que K igual a 7 ômega ao quadrado. Portanto, o K do limiar de estabilidade igual a 70.
Então você pode aumentar o ganho do seu controlador até K igual a 70. A partir disso, 70,1, os polos têm parte real positiva e seu sistema é instável em malha fechada. Tudo bem, pessoal? Deu para acompanhar a resolução, o cálculo, o desenho do lugar geométrico das raízes usando as regrinhas que nós vimos? É difícil? Não é difícil, né? É simplesmente uma sequência de etapas. Talvez as partes mais chatas de se fazer na mão são a aplicação da regra 7 e a aplicação da regra 10. O resto acho que é bem tranquilo, né? Bom, vamos voltar para o slide. Eu vou entender esse silêncio constrangedor como tranquilo. Tudo bem mesmo, pessoal? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá sim. Tá. Bom, como eu discuti isso em sala de aula, para ficar desenhando o LGR na mão, a gente tá um pouquinho... É um pouquinho desnecessário ficar desenhando o LGR na mão hoje em dia. Por quê? Porque em qualquer linguagem de programação existe lá um toolbox de controle. Por exemplo, aqui no MATLAB nós podemos desenhar o rootlocus por meio do comando rlocus. Então o comando rlocus desenha o lugar geométrico das raízes do Evans. Para quem está usando Python, Python também tem lá um toolbox de controle, tá, pessoal? Ele até é bem baseado aqui no toolbox do MATLAB, então ele te permite desenhar o LGR e é gratuito. Tem também lá o Octave, o COP-Modelica para te ajudar. Eu mostro o MATLAB porque é o que eu acredito que ainda é mais empregado na indústria. Até a gente pode ter uma conversa disso algum dia. Eu sempre estou incomodando meus amigos que estão na indústria perguntando o que eles estão usando. Acho que é meu papel. O que nós precisamos fazer na mão é saber esboçar o LGR. Então você precisa saber olhar para a função de transferência, saber o que acontece com os polos de malha fechada, quando o ganho K aumenta, quando o ganho K diminui. Então se eu preciso estabilizar o sistema, eu tenho que colocar um zero ou um polo. Onde eu tenho que colocar esse zero ou polo? Então é muito importante que vocês saiam de um curso de controle básico, curso de controle de sistemas lineares, sabendo esboçar o lugar geométrico das raízes. E para esboçar o lugar geométrico das raízes, nós vamos normalmente da regra 1 até a regra 6. E a gente usa também uma certa expertise do projetista, isto é, um certo conhecimento que você tem de prática. Então você usa um pouco de conhecimento que você obtém de uma prática de desenho de LGR. Então nessa aula de hoje eu vou fazer dois exemplos quase completos, o 2 e o 4. Eu vou pular o 3 que ficou para casa, porque o 3 é muito parecido com o 2. Então aqui nós temos um 0 em S mais 4, aqui nós temos um 0 em S mais 5. Então eu não vou fazer esse quase completo 3, tá? É muito parecido e acho que nós vamos ficar batendo muito nessa tecla. Então vamos fazer esses dois exemplos rapidamente para irmos para a aula 10. E nesses exemplos eu vou ser um pouquinho mais direto, tá, pessoal? Me avisem se estiver muito rápido, mas não quero ficar sendo repetitivo com respeito à aula teórica. Então nós vamos esboçar o lugar geométrico das raízes. Nós temos uma função de transferência do compensador com 3 polos da planta, que é o G de S, com 3 polos, e o compensador tem apenas um zero. E aqui eu marquei um cuidado para lembrar de vocês de uma coisa. Nada físico, nada real, pelo menos para nós, né, do nosso mundo aqui, que eu acho que talvez lá na teoria quântica as coisas sejam diferentes. Mas para nós aqui, eu não tenho certeza. Para nós do controle de sistemas lineares, sistemas físicos, tudo o que a gente vai implementar na prática tem que perder energia quando a frequência aumenta, quando o S cresce. Vamos interpretar o S como frequência.
Então você nunca pode ter nem a planta, nem um controlador com mais zero do que polo. Nós chamamos as funções com mais polos do que zeros, ou se ela tem um número de polos igual ao número de zeros, nós falamos que ela é própria. Se ela tem um número de polos maior do que o número de zeros, nós dizemos que ela é estritamente própria. Então, o compensador que você projetar, ele obrigatoriamente tem que ter mais polos do que zeros. Nesse caso aqui é um controlador não praticável. Você não consegue implementar esse controlador na prática, tá? Vai dar errado. Mas, só para fins de exemplo, eu coloquei esse controlador K vezes S mais 4. Nós queremos desenhar o lugar geométrico das raízes, isso é, o que os polos de malha fechada fazem quando esse ganho do controlador varia de 0 até o infinito. Então vocês sempre, não importa se o colega não faz, vocês vão aqui e vão desenhar o plano complexo. Isso é obrigação. Até hoje eu faço, até os professores que me deram aula também fazem. Por que você não vai fazer? Não custa nada, são 2 segundos. Desenhou o plano complexo, você vai marcar aqui, ó, os polos e zeros da planta e do compensador. Vamos começar com os da planta? Quais são os polos de malha aberta da planta? 0, menos 2 e menos 5. E agora nós vamos marcar os polos do compensador. Vou marcar em rosa. Desculpa, o zero do compensador, que está em menos 4. E aí, você segue daqui aplicando regrinha por regrinha e marcando aqui no plano complexo. Eu reforço para vocês irem fazendo devagar, porque já tive caso de aluno que tenta fazer todas as regras e depois sai desenhando e se embanana todo. Então vai devagar, não precisa ter pressa. Regra 1. Número de zeros no infinito. Deixa eu pegar meu papel auxiliar aqui. O número de zeros. Os ramos do LGR começam nos polos de malha aberta e terminam nos zeros de malha aberta. O número de zeros no infinito, o número de polo de malha aberta menos o número de zeros de malha aberta. Nesse caso, nós temos 3 zeros de malha aberta. 1, 2, 3. E um polo... O que está acontecendo comigo? Nós temos 3 polos de malha aberta e nós temos 1 zero de malha aberta. Portanto, nós vamos ter 3 menos 1 zeros no infinito, nós temos 2 zeros no infinito. Que vai te dar origem a 2 assíntotas. E para quem já praticou um pouquinho, se você sabe que tem 2 assíntotas, você já sabe qual que é o ângulo dessas assíntotas. Para quem não praticou, a gente vai ver juntos. Regra 2. Regiões do eixo real à esquerda de número ímpar de polos mais zeros pertencem ao LGR. Essa região está à esquerda de número ímpar de polos mais zeros? Não. Essa está? Sim, porque está à esquerda do polo em menos zero. Essa região está à esquerda de número ímpar de polos mais zeros? Não. 1, 2. Essa região está à esquerda de número ímpar de polos mais zeros? Sim. 1, 2, 3. Essa região está à esquerda de número ímpar de polos mais zeros? Não. Por quê? 1, 2, 3, 4. Percebam então que esse ramo já terminou. Então, à medida que o ganho K for aumentando, saindo de zero e indo para infinito, os polos de malha fechada vão caminhar do menos 5 e chegar até o menos 4. Nós costumamos dizer que o zero atrai o LGR, é como se fosse um ímã. Então, quando você coloca um zero, você vai perceber que o zero tem um efeito de puxar o lugar geométrico das raízes. Professor, mas esse ramo já terminou? Não terminou. Por quê? Porque eles têm que começar nos polos de malha aberta e terminar nos zeros no infinito. 2 ramos, porque nós temos 2 polos, 2 zeros no infinito. Onde estão esses zeros no infinito? Me parece que eu estou usando o aonde de maneira errada. Bom, os zeros no infinito vão estar onde as assíntotas apontarem. Então, o ângulo desses zeros, dessas assíntotas, é dado pela expressão 2i mais 1 sobre np menos nz vezes 180.
para ir nessa faixa. E o ponto de partida das assíntotas é dado por somatória de polo menos somatória de zeros sobre número de polos menos número de zeros. Então vamos calcular o θ. 2i mais 1, 2i mais 1 sobre número de polos menos número de zeros. 1, 2, 3 polos menos 1, 0 sobre 2 vezes 180 para i igual a 0 mais 1 mais 2 até np menos nz menos 1. np menos nz dá 3 menos 1, 2. Menos 1 dá 1. Então nós vamos ter 0 e 1. Isso nós já sabíamos, temos dois zeros no infinito, nós teremos duas assíntotas. Então, assíntota 1 para i igual a 0, nós temos 180 por 2, 90 graus. Assíntota 2 para i igual a 1, nós vamos ter 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 180 por 2 é 90, 90 vezes 3, 270 graus. Nós já sabíamos, se você tem uma assíntota em mais 90 graus, você vai ter que ter uma assíntota em menos 90 graus ou em 270 graus. Mas de onde partem essas assíntotas? Essas assíntotas, ó, vocês roubando aí para o questionário, deixa eu tampar isso. Essas assíntotas partem do ponto de partida σa, que é obtido por meio da regrinha 4. Sigma A igual a... pessoal, eu brinquei que vocês estão roubando, não quero ofender ninguém, é porque dá para ver claramente que é uma questão de resposta em frequência, que vai ser um módulo lá da frente. Então, eu fiquei incomodado de ter colocado esse rascunho aí. Mas não estou querendo ofender ninguém. Bom, sigma A igual a somatória de polos. Quais são os polos? 0, menos 2 e menos 5. Então, 0 menos 2, menos 2. Menos 5, menos 7. Menos somatória de zeros. Quais são os zeros? Ou qual é o zero? Menos 4. Menos 4 sobre número de polos menos número de zeros, 2. 7 mais 4, 3. Dividido por 2, menos 1,5. Então, aqui no 1,5, nós temos assíntotas que eu estou desenhando em laranja, de mais e menos 90 graus, ou de 90 graus e 270 graus. O LGR vai partir de algum ponto e vai convergir para as assíntotas. Então, à medida que o seu ganho K crescer, os polos de malha fechada vão tender a esse caminho representado pela linha verde. Tá? Professor, mas eu quero saber exatamente qual que é o ponto de partida. Aí você deve aplicar a regra 7. Bom trabalho. Nós queremos fazer, nesse exemplo, só um esboço. Tudo bem? Bom, vou fazer o exemplo 4. Pedro? Oi, acho que é o Luiz. Sim, você podia voltar naquela imagem do LGR? Sim. Por exemplo, tem os polos tanto nesse canto perto da origem, né, quanto mais para a esquerda. Certo. Então, nesse caso, o dominante seria esse mais perto da origem. Então, esse seria o maior comportamento? Seria o polo que dominaria o comportamento do sistema. Então, perceba aqui que você tem dois polos dominantes, certo? Que estão caminhando aqui. Uhum. Você tem mais um polo dominante, que tá aqui, um polo dominado, né? Um polo mais lento que está aqui. Então, a partir desses valores, você tem um comportamento subamortecido. E aí você tem que observar que em malha fechada, você vai ter a presença desse zero em menos 4. Esse zero em menos 4 também vai estar em malha fechada. Então esse zero vai ter a tendência de deixar a sua resposta mais oscilatória e menos amortecida.
Tudo bem? Porque esse zero está fazendo efeito aqui na resposta do seu sistema. Ele está um pouquinho perto dos polos de malha fechada. Mas os dominantes seriam esse aqui. Pessoal, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu tinha separado para fazer o exemplo 4 aqui. Vocês querem fazer rapidamente ou a gente já vai para a aula 10? Eu estou preocupado com o tempo. Mas dá para fazer rapidinho, né? Alguém dá uma opinião? Eu acho que pode fazer rapidão. Tá. Então, pessoal, nós temos aqui um exemplinho rapidão, né? Um exemplo que é o exemplo quase completo 4. Deixa eu jogar aqui no slide para mostrar. E a diferença é que agora nós temos um zero no semiplano direito. Foi uma pergunta do Eduardo na última aula. Zero no semiplano direito não estabiliza a planta. Ele normalmente está associado com um comportamento que nós chamamos de undershoot, é um sistema de fase não mínima, tá? Mas se você tem um zero no semiplano direito, não quer dizer que o sistema é instável. Então vamos desenhar aqui o lugar geométrico das raízes. Então vamos lá. Regrinha 1, número de zeros no infinito. Número de polos menos número de zeros. Número de polos de malha aberta menos número de zeros. 1, 2, 3 menos 1 dá 2. Eu mesmo não estou fazendo o que eu falei para vocês fazerem. Ó, que vergonha. Cadê minha caneta vermelha? Está na minha mão. Primeira coisa, marquem aí o lugar dos polos e zeros do sistema. Tem um zero em 1, um polo em 0, um polo em menos 3 e um polo em menos 5. Regra 2. Regiões do eixo real à esquerda de número ímpar de polos mais zeros pertencem ao LGR. Pô, Raquel, eu não tinha lido o seu comentário, desculpa. Então, aqui está à esquerda? Está à esquerda de um polo. Está à esquerda de um zero. Aqui está à esquerda? Sim, mais de um polo mais um zero que vai dar o numeral 2, que é par. Aqui está à esquerda? Sim, está à esquerda. 1, 2, 3. Aqui está à esquerda? Não, não está à esquerda. Porque tem 1, 2, 3, 4 é número par. Eu ia falar relaxa. Bom, percebam que vocês têm um polo de malha fechada preso no semiplano direito. Opa, o caminho está inverso, né? Então, à medida que seu ganho K aumenta, o seu polo de malha fechada sai do polo de malha aberta e tende ao zero de malha aberta. Então, você tem um polo de malha fechada preso no semiplano direito. O seu sistema é instável para qualquer K. Esses ramos terminaram? Não terminaram, porque eles nascem nos polos de malha aberta e vão terminar em zeros no infinito. Onde estão esses zeros no infinito? Nós vamos obter pelas regras 3 e regra 4. Como nós temos dois zeros no infinito, nós vamos obter que as assíntotas têm ângulos 90 graus e menos 90 graus, ou 270. É o mesmo cenário do exemplo anterior. A regra 4 nos dá o ponto de partida das assíntotas, que é o ponto sigma A. Somatória de polos, menos 5, menos 3, que dá menos 8. Menos somatória de zeros, que é 1. Percebam que o zero nesse caso é positivo. Sobre número de polos, 1, 2, 3, menos número de zeros, que é 1, sobre 2. Então, as assíntotas partem de menos 9 sobre 2, menos 4,5. Então, nós temos aqui menos 4,5. Eu estou pintando as assíntotas de laranja. E os ramos vão partir aqui do eixo real e vão convergir lá para as assíntotas. Percebam que o LGR é um espelho perfeito, ou ele é simétrico em relação ao eixo real. Vocês só conseguem enxergar isso graças ao meu desenho muito preciso. Era isso. Professor, mas como você sabe que ele vai sair de um ponto aqui e vai convergir para a esquerda? Bom, eu não sei. Isso é um esboço. Mas como esse polo tende a repelir o LGR, a tendência dele é ser afastado em relação às assíntotas, tá? Então,
o comentário final da aula 9 é que isso nós vimos por meio desse exemplo, tá, pessoal? Eu faço esse exemplo na mão lá no final da aula síncrona. É que os zeros têm um efeito de atrair o lugar geométrico das raízes e os polos têm um efeito de repelir o root locus, ou seja, os polos de malha fechada. Bom, a aula 10 é uma aula um pouquinho mais curta. Deixa eu jogar isso para lá. Isso também vai embora. Isso vai embora. Tá. E a ideia da aula 10 é justamente... Espera aí que eu joguei algo fora que eu não devia jogar. Tá aqui. Desculpa. Bom, a ideia da aula 10 está no slide 6 e é projetar o controlador no LGR, projetar o controlador usando o root locus. Então a gente vai ver um projeto de dois controladores, controladores proporcionais, ou seja, simplesmente o ajuste de ganho. Percebam que nesse tipo de controlador a relação entre o erro e a ação de controle é simplesmente algébrica. Acho que aqui está errado. Aqui seria a relação entre erro e U. E nós também vamos aprender a projetar compensadores. Compensadores são controladores que têm dinâmica, controladores que têm polo I 0. Nesse controlador, a relação no domínio do tempo entre o erro e a ação de controle U é uma equação diferencial. E aí vocês vão pelo menos praticar a implementação de um controlador desse tipo lá na nossa querida aula prática. Então, qual que é a ideia? Está no slide 7. Vamos. Isso. A ideia é definir um controlador usando lugar geométrico para atingir os requisitos de desempenho para resposta em malha fechada no domínio do tempo. Para isso, nós vamos alterar os polos de malha aberta. E quando eu falo alterar os polos de malha... perdão, esbarrei aqui. Os polos de malha aberta... Eu falo em alterar o controlador. Por quê? Porque você não vai conseguir, tipicamente, mexer no seu sistema físico. Você vai conseguir mexer na sua lei de controle. Então você modifica os polos e zeros de malha aberta para que os polos de malha fechada passem pela região desejada. E quando eu falo região desejada, pode ser, por exemplo, associado a um certo QC e ômega-n, que por sua vez estão associados a um comportamento desejado para a resposta subamortecida no domínio do tempo. Bom, como a gente é engenheiro, né, a gente gosta muito de receitinha de bolo, de algoritmo. A gente da engenharia gosta muito de saber o que fazer, né? Então eu proponho esse algoritmo para vocês para fazer o projeto de controlador usando o lugar geométrico das raízes. Então, seriam mais ou menos essas etapas comumente. A primeira coisa é definir os requisitos de projeto de acordo com o seu requisito, que aí pode vir do cliente, do seu chefe, da proposta de projeto que você tem que fazer. Isso eu estou querendo dizer definir uma faixa de valores aceitáveis para QC e ômega-n, no caso da resposta subamortecida. Se uma resposta de primeira ordem, mais ou menos a região que o seu polo dominante tem que estar ali no eixo real. A partir desses requisitos de QC e ômega-n, nós vamos definir o local desejado para os polos de malha fechada. Isso pode ser feito no caso subamortecido, lembrando que os polos do caso subamortecido são menos QC ômega-n, mais ou menos J ômega-n, vezes a raiz quadrada, né? SQRT de 1 menos QC ao quadrado. E aí você desenha o lugar geométrico das raízes do sistema somente da planta. E verifica se é possível atender ao requisito de projeto ajustando simplesmente um controlador proporcional. Isto é, você vai verificar se o lugar geométrico das raízes da planta de G de S passa lá na sua região desejada. Se isso ocorrer, você simplesmente ajusta um controlador proporcional. Para que você vai complicar o projeto, colocar zero e polo,
se você consegue atender os requisitos de projeto somente com controlador proporcional. Não faz sentido. Professor, mas meu LGR ou LGR do sistema não passa na região desejada. O que eu vou ter que fazer? Bom, nesse caso, você vai ter que alterar a estrutura do controlador. Quando eu falo alterar a estrutura do controlador, eu falo incluir zero e polo para que o LGR passe pela região desejada. Sempre lembrando, pessoal, que controlador tem que ter pelo menos mais polos do que zeros. Tipicamente, um controlador tem que ter mais polos do que zeros, tá bom? E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer, por exemplo, usando a condição de ângulo. Todos os polos de malha fechada, ou seja, todo ponto do LGR, tem que ter fase igual a mais ou menos 180 graus. Como nós temos mais polos do que zeros, nós vamos considerar menos 180 graus. Bom, pessoal, e aí, usando essa ideia, nós fizemos lá na aula assíncrona o projeto 2, que é simplesmente um ajuste de ganho proporcional K. E depois nós fizemos, ou ficou para casa, o exemplo 3, que é o que nós vamos fazer aqui juntos no papel. Então deixa eu ir lá para o papel. Que bom que não caiu, deixa eu tentar ajustar um pouquinho o foco. Então olha lá, pessoal, nós temos aqui, ó, vou fazer em cinza. Não, estou fazendo em verde. Nós temos aqui marcado os polos de malha aberta, tá? Que são 1, menos 3 e menos 10. E nós temos também os polos de malha fechada desejados, os polos dominantes, tá? Porque nós temos 3 polos, 1, 2, 3, e nós vamos ter 3 polos de malha fechada. Nós temos 3 polos de malha aberta e nesse exemplo nós vamos ter 3 polos de malha fechada. Bom, os polos dominantes de malha fechada têm que estar em menos 0,734 mais ou menos J, que aqui no plano complexo está marcado por esses quadradinhos rosas. Tudo bem? Lembrando sempre que um número complexo for raiz de uma expressão, o complexo conjugado também é. Bom, vamos desenhar aqui, esboçar o LGR rapidamente. Aqui tem ramo do LGR? Não tem. Aqui tem ramo? Sim, porque está à esquerda de número de polos mais zeros. Deixa eu só... Aqui tem ramo? Não tem. Aqui tem ramo? Sim. Então, esse ramo parte do menos 10 e vai terminar lá no ganho, lá no zero no infinito, quando o K for tendendo ao infinito. Desculpa. Quanto mais aumentarmos o ganho K, mais esse polo de malha fechada caminha para longe do eixo imaginário. Bom, então nós já aplicamos a regra 2, né? A regra 1 nos diz quantos zeros no infinito a gente vai ter. Nesse exemplo, nós temos 3 polos e nenhum zero. Então nós vamos ter 3 zeros no infinito. Para 3 zeros no infinito, quais são os ângulos das assíntotas? Regra 3. Desculpa, troquei a cor. Nós fizemos um exemplo na aula anterior. 60, 180, que está associado aqui ao ramo partindo do menos 10, e 300. A regra 4 vai nos dar o ponto de partida das assíntotas, somatória de polos, menos 10, menos 3 dá menos 13, mais 1, menos 12, dividido por 3 polos e nenhum zero, dá menos 4. Então, as assíntotas partem daqui, estou desenhando elas em laranja, e vão subir com mais ou menos 60 graus. Aí fica a pergunta para vocês. Será que os ramos do LGR passam aqui pelo ponto desejado? Se passar, basta ajustar o ganho K. Se não passar, eu teria que pôr zero e polo no controlador. Passa ou não passa?
Passa. Por que que passa? Professor, passa porque senão o exercício não faz sentido. O exercício está falando para ajustar K. Essa é uma boa interpretação. Mas a outra interpretação seria nós calcularmos a fase da planta nos pontos desejados. Tudo bem? Então, nós temos que calcular a fase de G de S no ponto menos 0,734 mais J. Professor, e no ponto negativo? É simétrico. Então, se aqui você tem uma fase menos 180, aqui vai dar mais 180. Para calcular a fase de número complexo, eu acho que a gente conversou disso na sala de aula, basta nós calcularmos o ângulo que cada polo faz com o ponto desejado, vou chamar isso de φ1 φ2, que é esse ângulo aqui, e φ3. E a fase do polinômio g de S nesse ponto vai ser a subtração, a soma entre menos φ1, menos φ2 e menos φ3. Professor, mas por que o ângulo é negativo? Porque é um ângulo de um polo. Como o polo está no denominador, a fase desse polo na fase da função de transferência complexa, ela é negativa. Para fazer isso, se eu não me engano, na aula assíncrona, eu escrevi esses termos na forma polar. Não vou repetir isso, tá? Então, basta nós calcularmos φ1, φ2 e φ3 e verificarmos se menos φ1, menos φ2, menos φ3 vai dar o menos 180. Se der menos 180, então esse ponto respeita a condição de ângulo e existe um ganho K que aloca os polos de malha fechada na posição menos 734 mais ou menos J. Então vamos calcular juntos φ1, φ2 e φ3. Eu não consigo escapar desse rascunho. Ah, deixa aí. Não, não deixa não. Aqui, vamos botar esse aqui. Então vamos lá, nós queremos calcular os ângulos φ1, φ2 e φ3. Para isso nós usamos trigonometria. φ1, φ2 e φ3. Olha aqui, pessoal, esse ponto é o ponto quadradinho, então ele é menos 0,734 mais ou menos J. E nós temos um triângulo retângulo aqui, tá? Tudo bem? Nós vamos calcular esse arco usando a tangente e depois usar o suplemento para calcular o φ1. Então, φ1 vai ser igual a 180 menos esse arco que eu marquei com duas linhas azuis, que é o arco cuja a tangente é igual a 1 sobre 1,734. Então, olha lá, por que 1,734? Porque é essa distância da parte embaixo do polo desejado até o polo em 1. Fazendo essa continha, vocês vão obter aproximadamente 150 graus. Bom, o φ2 é esse ângulo aqui. E nós tiramos por meio desse triângulo retângulo aqui. Tá? Então, é o arco cuja a tangente tem cateto oposto 1 e cateto adjacente 3 menos 0,734. Professor, por que 3 menos 0,734? Porque é a distância do 3 até a parte aqui embaixo do polo. Esse ângulo vai dar 23,81. E finalmente o φ3 é arco tangente de 1 sobre 10 menos 0,734, que é igual a 6,16 graus. Deu para entender como é que eu calculei φ1, φ2 ou φ3 ou ficou muito confuso? Estou simplesmente considerando os triângulos retângulos formados da posição dos polos até o polo desejado.
Tudo bem, pessoal? Ficou tranquilo isso? Sim. Tá. Bom, então qual que é a fase de G de S? Qual que é a fase de G de S no ponto S igual a menos 0,734 mais J? Essa fase é dada por menos φ1, menos φ2, menos φ3. Professor, por que menos? Porque esses são ângulos associados a polos. Isso vai dar aproximadamente menos 180 graus. Portanto, esse ponto pertence ao lugar geométrico das raízes e basta ajustar o ganho K. Como é que a gente vai ajustar o ganho K? Nós vamos lembrar da nossa querida regra 8 lá do LGR. Qual que é a regra 8? O módulo, o K, considerando K maior do que zero, tá? O K para qualquer ponto do LGR pode ser calculado fazendo 1 igual a 1 sobre módulo de G de S vezes H de S para S igual ao ponto desejado. Tudo bem? No nosso caso, o ponto desejado é menos 0,734 mais J e a função de transferência da planta foi dada. 1 sobre S menos 1 vezes S mais 3 vezes S mais 10. Então nós temos que o K vai ser igual a 1 sobre o módulo de G de S para S igual ao ponto desejado. Vou chamar de quadradinho em rosa. Pessoal, o quadradinho é o ponto desejado, tá? Menos 0,734 mais J. Então isso é igual a 1 sobre o módulo de 1 sobre S menos 1 vezes S mais 3 vezes S mais 10. Para S igual ao quadradinho em rosa. Bom, nós podemos passar esses termos do denominador para o numerador antes de substituir o valor. E também podemos usar a propriedade de módulo, que o módulo da divisão é a divisão dos módulos e o módulo da multiplicação é a multiplicação dos módulos individuais. Ou seja, K vai ser igual ao módulo de S menos 1 vezes o módulo de S mais 3 vezes o módulo de S mais 10. Eu faço questão de escrever isso porque essa é a forma que eu uso para substituição na calculadora. Isso para S igual a 0,734 mais J. Aí, pessoal, basta substituir o S para esse valor e fazer um módulo do número complexo, isto é, parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, raiz dessa somatória. Fazendo essa continha, vocês vão obter que o K associado é aproximadamente 46,2. Tudo bem? E isso encerra o exemplo 3 que havia ficado para casa. Bom, pessoal, mas isso é um exemplo ideal. E as coisas não são tão simples assim. Por quê? Porque, em geral, o LGR não vai passar pela região desejada. Porque o mundo é duro. Nesse caso, você vai ter que inserir zero e polo no compensador para modificar o lugar geométrico das raízes e, desse modo, ele passar na região desejada. E aí vem a pergunta, como é que eu faço para colocar esses polos e esses zeros? Bom, nós vimos lá na aula assíncrona duas formas. A primeira que seria usar um zero da planta, usar um zero ou um polo do compensador para cancelar, para matar um zero ou um polo da planta. Zero mata polo, zero mata polo, zero mata polo. Só que vocês nunca, jamais, em nenhuma circunstância, de modo algum, e eu falo isso todo ano, e todo ano alguém faz na prova, podem cancelar um zero ou um polo no semiplano direito, isto é, um zero ou um polo na região instável. Então vocês não podem cancelar zero e polo aqui.
Por que, professor, que eu não posso fazer isso? Eu mostrei isso na aula assíncrona, mas vou comentar aqui com vocês. Porque seu modelo matemático é uma representação do sistema físico. Como uma representação do sistema físico, sempre vai haver descasamento de modelo. Ou seja, sempre vai ter uma diferença entre a função de transferência que você tem e o comportamento real do sistema. Como resultado, você nunca vai conseguir cancelar o polo exatamente. E se você tentar cancelar algo no semiplano direito, você vai ter um polo de malha fechada preso aqui na região instável. Ou seja, seu sistema vai ser instável em malha fechada. Tudo bem? Agora, se o polo ou zero estiver no semiplano esquerdo, você pode cancelar ele sem medo. Você pode cancelar ele com um certo medo, porque o seu modelo é aproximado e seu comportamento não vai ser aquele que você projetou, porque você não vai conseguir aquele cancelamento exato. Quanto melhor for seu modelo, melhor vai ser aquele cancelamento e mais próximo do comportamento projetado a sua resposta vai ser. Então, nós fizemos lá na aula alguns exemplos de projeto de compensador por cancelamento, certo? Nós fizemos exemplo 4, nós fizemos exemplo 5 e eu também discuti que existem outras estratégias para alocar o zero polo do compensador. Por exemplo, usando a condição de ângulo. A condição de ângulo nos diz que qualquer ponto do LGR tem que ter a somatória de fase igual a mais ou menos 180. No caso de sistemas físicos, nós vamos trabalhar sempre com menos 180 graus. E aí nós fizemos um exemplinho alocando arbitrariamente o zero do compensador em 3 e o polo foi ajustado de acordo com a condição de ângulo. E aí ficou o exemplo 7 para casa, que é o exemplo que a gente vai fazer juntos aqui no papel. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, eu acho que vai dar tempo de fazer só um dos dois. E Matheus, eu vou ficar te devendo o projeto do leg para sexta-feira, tá? Vocês querem fazer esse projeto por cancelamento ou por método da condição de ângulo, né, locação arbitrária, ou tanto faz? O silêncio constrangedor eu vou interpretar como cancelamento, que é mais fácil. Então, já que vocês... Então faz o mais difícil, né? Oi? Então faz o mais difícil, que se for o mais fácil, a gente ainda dá pra entender alguma coisa. Entendi. Pô, Vivian, eu tava tentando escapar. Mas o que você não tá entendendo? Não, só vai, eu tô processando ainda. Tá. Bom, nós temos aqui um exemplinho, tá? E nesse exemplo nós queremos projetar, na verdade está escrito K, mas está errado, nós queremos projetar um compensador C de S, de modo que o máximo sobressinal para a resposta em malha fechada no domínio do tempo seja igual a 5% e o tempo de estabelecimento seja igual a 4. Nós já vimos que o máximo sobressinal se relaciona exclusivamente com o QSI. E dado um máximo sobressinal, nós podemos calcular o QSI associado, lembra? É aquela expressão raiz de ln ao quadrado do máximo sobressinal sobre π ao quadrado mais ln ao quadrado do máximo sobressinal. Nós usamos isso algumas vezes lá na aula de sistemas de segunda ordem. Em particular, o QSI associado ao 5% de máximo sobressinal é o 0,69. Nós também devemos lembrar que o tempo de estabelecimento é igual a 4 sobre QSI ômega-n. Como nós queremos que o tempo de estabelecimento seja de 4 segundos e nós já sabemos o QSI, o ômega-n associado é 1,45. Então, agora que nós temos o valor de QSI e ômega-n para a resposta subamortecida, nós podemos calcular a localização dos polos desejados de malha fechada usando aquela expressão que nós desenvolvemos para os polos do caso de segunda ordem na forma padrão. Menos QSI ômega-n
mais ou menos j vezes ômega n vezes raiz de 1 menos que si ao quadrado. Substituindo que si e ômega n nessa expressão, nós vamos obter menos 1 mais ou menos 1,05j. E aí nós temos esse cenário aqui dessa figurinha. Eu vou fazer pelo método 2, que é o método de cancelamento. Não, desculpa, que é o método arbitrário. Nós temos os polos... Deixa eu pegar essa figurinha emprestada. Nós temos os polos de malha aberta da planta, 0 e menos 4. Então, o LGR do sistema, vou desenhar rapidamente, né, que nós já estamos no modo de projeto de LGR. Nós vamos ter um modo entre o polo 0 e menos 5, porque está na região à esquerda de número ímpar de polos mais zeros, que é o polo em 0. O ângulo das assíntotas vai ser mais ou menos 90, porque nós temos 2 polos e nenhum zero, ou seja, nós temos uma assíntota de mais ou menos 90 graus. E ela vai partir do ponto sigma A, que é a somatória de polos, 0 menos 4, sobre o número de polos menos o número de zeros, que é 2. Então, as assíntotas estão em menos 2, que é exatamente a média entre o 0 e o menos 4. Estou fazendo isso para demonstrar para vocês que o lugar geométrico das raízes não passa aqui pelo polo desejado. Então, nós vamos adotar um compensador, ou seja, um controlador com zero e polo, que vai modificar o lugar geométrico das raízes de modo a ele passar aqui no ponto desejado. Tudo bem? Então, nós vamos fazer isso nessa aula usando a condição de ângulo. E aqui na condição de ângulo, eu arbitrariamente aloquei o zero do compensador em menos 1. E agora, para calcular o polo do compensador, o polo B, eu vou calcular a condição, a fase do sistema lá no ponto desejado. Eu fiz isso em cinza, né? Para calcular a fase do compensador do sistema, né, de C vezes G no ponto desejado, eu vou calcular a fase de cada termo individualmente. Então, eu chamei de φ1 a fase do polo em 0. A fase do polo em 1, que eu aloquei arbitrariamente, é 90 graus, porque ele está exatamente embaixo do ponto desejado. Eu chamei de θ a fase do 0 em B, que eu ainda não sei. Então, eu não sei o ângulo θ, eu quero descobrir. E eu chamei de φ2 a fase do polo em menos 4. Então, para calcular o θ, eu vou lembrar da condição de ângulo, que nos diz que θ menos φ1 menos φ2 menos 90 graus é igual a menos 180. Por que menos 180? Porque a condição de ângulo nos diz que qualquer ponto do lugar geométrico das raízes tem que ter fase menos 180 graus. Por que menos φ1, menos φ2 e menos 90? Porque são ângulos associados a polos, que na contribuição para o sistema total tem fase negativa. Por que o θ é positivo? Porque é a fase de 1, 0. O φ1, o φ2 e o φ3 eu vou tirar por trigonometria. Desculpa, o φ1 e o φ2, né? Então, esses ângulos eu vou tirar por trigonometria. Então, por exemplo, o φ1 é igual ao arco cuja a tangente tem a altura do polo desejado, que é 1,05j, sobre a distância, ou cateto oposto, que é 1. Esse ângulo vai dar 133,6 graus.
Já o ângulo φ3, nós podemos retirar ele por meio desse triângulo que está aqui, ó, do menos 4 até o ponto desejado, do ponto desejado até 1 e do menos 1 até o 4. Então só vou deixar a expressão anotada, φ3 é igual ao arco cuja a tangente tem a altura 1,05, ou o cateto oposto, né? E o cateto adjacente é dado por a distância de 4 até o menos 1, que é 3. Então o ângulo φ3 vai dar 19,29. Então agora eu já calculei o φ1, eu calculei o φ2, falta o θ. Resolvendo essa expressão, nós vamos obter que o θ tem que ser igual a 62,89 graus. E aí, pessoal, eu vou encerrar a aula aqui, falta 1 minuto para o nosso tempo acabar, e eu volto a partir da informação do θ. Alguém tem alguma dúvida? Ô Pedro, eu tinha uma dúvida, mas era sobre o modelo do relatório passado. Tá. Se quiser tirar dúvida desse conteúdo com outra pessoa, pode. Pode sim. Qual que é a dúvida? Era quanto à realimentação derivativa. Eu meio que não entendi qual é o resultado prático dele, sabe? Quer dizer... se a simulação... Deixa eu abrir aqui o roteiro. Então assim, pessoal, deixa eu só encerrar a aula, Eduardo, pelo menos dos temas da aula de hoje, e aí a gente conversa sobre outros temas. Alguém tem alguma dúvida da aula de hoje? Assim, a gente viu, ou fez exercícios, né, de como projetar o compensador no LGR, vamos terminar isso na próxima aula, e também fizemos exercícios de como desenhar o lugar geométrico das raízes, tá? Isso foi feito mais em detalhes. Alguém tem alguma dúvida do conteúdo de hoje? Bom, então eu encerro a aula aqui, vou agradecer a todo mundo e eu vou tirar as dúvidas fora do contexto da aula, né?